Sabe aqueles momentos que tu precisa encarar porque sabe que é importante, mas a tua autoconfiança vai embora, te deixa sozinho e dá aquele frio na barriga, o coração fica acelerado, dá vontade de sair correndo ou até se enfiar dentro de um buraco e não sair nunca mais. Pois é, isso pode acontecer com oportunidades grandes na vida ou até aquelas pequenas. E hoje eu vou te ajudar a encarar essa situação. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te trazer dicas práticas para aumentar a tua autoconfiança e encarar esses desafios. Primeiro, tu precisa entender que ser uma pessoa autoconfiante não significa ausência de emoções, ausência de medo, de ansiedade. Não. Autoconfiança não significa ser uma rocha que nada atinge, porque emoções fazem parte da vida, tu, querendo ou não, elas vão continuar aí contigo. E o que tu pode fazer é aprender a lidar com essas emoções, já que elas estão aí mesmo. Autoconfiança é tu ter a percepção de que tu tem as habilidades necessárias para enfrentar esses desafios. Uma pessoa mais autoconfiante, ela aproveita mais as oportunidades, ela fala mais com as pessoas, ela se arrisca, se expõe, ela é mais autêntica, ela se preocupa menos com o que as outras pessoas pensam, ou até em uma certa medida pode até se preocupar, mas mesmo assim isso não impede com que ela se exponha. E com mais repertório, mais experiência, ela também pode ter mais facilidade de tomar essas decisões. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu trabalho muito com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. E a TCC, ela entende que os pensamentos, eles influenciam, eles podem influenciar bastante no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então a gente precisa estar atento a esses pensamentos. Uma pessoa que é mais insegura, tem um pouco de medo de se arriscar, ela pode ter pensamentos mais pessimistas. É possível que seja uma pessoa mais autocrítica do que as outras pessoas, então ela pode pensar muito coisas como: "Ai, não vou conseguir, não vou dar conta, vai dar errado, e se rirem de mim? E se não der certo? Acho que vão me julgar". então imagina, pensando em tudo isso, e mais do que isso, acreditando nesses pensamentos, o que que será que ela vai querer fazer? Sair correndo, dar no pé, realmente se proteger e não passar por essas situações. Então vamos lá, o que que tu pensa frente a essa situação que tu não se sente confiante? Acontece aí na tua mente, fica de olho nesses pensamentos. Será que tu pensa que tu vai falhar? Mas assim, tu tem bola de cristal? Tu tá vendo o futuro? Por que que tu acha que tu vai falhar? E por que que se tu falhar também isso seria uma coisa horrível e que, nossa, né, não quero falhar. Por quê? Mas enfim, tu tem evidências disso? Desses pensamentos aí que estão passando na tua cabeça? "Ah, não, eu não tenho evidência". Ótimo. Então, claro, a gente não precisa pensar que vai dar tudo certo, só pensar positivo. Não, não precisa ser por esse caminho. Mas tu pode pensar: eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que é possível para que as coisas ocorram bem. Eu me preparei para essa situação, eu estou disposta a encarar o meu medo e dar o meu melhor. Isso é o suficiente, é isso que importa. Ou tu pode me dizer: "Ah, sim, eu tenho evidências de que esse meu pensamento é verdade". tá, mas aí vamos pensar o seguinte: isso que tu precisa fazer, que tu tá com medo, que tu tá evitando fazer, é algo muito importante para ti? Realmente? Sim. Existe alguma forma de tu te preparar melhor para isso? Opa, cuidado, espera aí, ó. O perfeccionismo pode entrar nesse momento. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque tu precisa se preparar sim, mas isso não significa que a tua apresentação ou que a tua atitude, que a tua ação, enfim, isso que tu tá pensando em fazer, precisa estar perfeita. Cuidado. E se tu falhar? Tu não pode continuar tentando? Não é possível que com essa experiência tu aprenda outras formas de fazer? Se tu não fizer, tu não tá já dizendo um baita não para ti, um não bem grande e deixando de ter a oportunidade de aprender e aprimorando aí essa habilidade? Tudo bem, tu pode até não conseguir de primeira, pode ser que tu fale, pode ser que sim, mas e aí? Tu não pode ir melhorando? Ai, Tamires, mas é que eu não consigo internalizar essa nova forma de pensar. Eu aqui tô me esforçando, tento aqui pensar de uma forma mais realista aqui para a situação, mas mesmo assim eu me sinto assim, sabe? Esses pensamentos negativos, eles invadem a minha cabeça. Como é que eu faço então? Bom, eu posso te dizer que a nossa cabeça realmente é uma fábrica de pensamentos, eu sempre falo isso. Pensamentos de todos os tipos, todos os jeitos aparecem por dia, por minuto, na nossa mente. Alguns até passam despercebidos, a gente nem nota.
Mas a questão é que tu não precisa acreditar nesses pensamentos. Não é porque tu tá pensando que isso é uma verdade. Aliás, isso também vale para as emoções. Não é porque tu tá sentindo ansiedade, sentindo medo, que aquela situação é realmente perigosa. Então desconfie dessas emoções, do que elas querem te dizer aí nessa situação. E lembra que eu sempre falo aqui no canal sobre os valores. Já sabe quais são os teus valores? Por que que fazer essa coisa que tu quer fazer é importante? Por que encarar esse medo é relevante para ti? O que que isso vai te trazer de benefícios? Qual o valor teu está atrelado a essa ação? Por exemplo, pode ser um bom líder, ajudar as pessoas, cuidar da saúde, ter bons relacionamentos. Tendo em mente do que é importante para ti, esses desconfortos, a gente pode olhar para eles como desconfortos passageiros. Os valores, aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquilo que a gente valoriza, precisa ser algo muito maior e muito mais forte do que emoções passageiras. Se o teu valor é ajudar pessoas, e tu imagina que dando uma palestra sobre um assunto que tu domina, para algumas pessoas, seja algo que vai de encontro com esse valor de ajudar as pessoas, a tua autoconfiança pode vir desse valor que é ser útil para as pessoas, fazer uma diferença dentro daquilo que é possível no mundo, apesar de se sentir ansioso, com medo disso tudo. Outro exemplo, se um valor para ti for ser autêntico, né? A autenticidade é algo que tu valoriza, logo, ser honesto com as outras pessoas, falar as coisas que tu sente, que tu pensa, que tu acha que podem agregar ali naquela relação, também são coisas que precisam ser consideradas, mesmo que isso signifique que talvez tu desagrade essa pessoa. Claro, eu não tô falando daquele sincericídio que fala na cara, fala o que quiser, porque daí já é outra coisa. Eu digo de ser honesto com as pessoas, sincero com elas. Talvez desagrade sim, mas se a honestidade, a autenticidade também de ser verdadeiro contigo, com as tuas atitudes, for um valor, talvez seja importante agir apesar dessas emoções. Falei tudo isso sobre os valores para tu ter realmente em mente por que que aquilo é importante, mas agora vamos para uma parte de dicas mais prática mesmo, de como que tu pode encarar tudo isso. Então a primeira coisa é agir, né, como eu falei. Mas para agir, isso precisa ser de uma forma intencional e estratégica também. Pensando que tu já sabe o que tu vai fazer, o que tu precisa fazer, agora tu precisa pensar como que tu vai fazer isso. Então entenda que a tua autoconfiança, ela não vai vir do nada. Um belo dia tu vai acordar e, nossa, tô autoconfiante. Não, isso não vai acontecer, esquece isso. Tu precisa agir, vai ter que suar a camisa mesmo, vai ter que batalhar para construir essa autoconfiança. Então começa com pequenos passos. Faça alguma coisa que vá em direção a isso que tu precisa, mas de uma forma que seja possível, que não seja tão desconfortável a ponto de te paralisar, mas também não tão confortável a ponto de não te gerar nenhum nível de ansiedade ou de insegurança. Pegando aquele exemplo ali de falar em público, começa com pequenos grupos. Começa ali falando para um grupo pequeno de pessoas, daqui a pouco vai aumentando e aumenta o número de pessoas que vão te escutar. Não vai começar com uma plateia de 1000 pessoas. Assim, quer dizer, pode, assim, mas assim, não estou recomendando começar por aí. Começa aos pouquinhos mesmo. Isso vai te ajudar a aumentar o teu nível de autoeficácia. A segunda coisa que tu pode fazer é te imaginar fazendo isso que tu considera importante. Pensa na cena, cria aí uma história na tua cabeça de tu chegando no lugar, colocando aquilo em prática. No caso de uma palestra, se comunicando bem, recebendo um bom retorno da plateia, enfim, tu pode imaginar a situação. O terceiro ponto é agir como se tu tivesse confiante. Mesmo que tu não esteja com muita confiança, com muita convicção de que as coisas vão dar certo, tu pode agir apesar de se sentir com aqueles sinais ali de insegurança que tu já conhece. Tu pode então cuidar da tua postura, do teu tom de voz, do ritmo da tua fala, o teu olhar, a forma como tu te comunica. Tudo isso tu pode agir apesar da ansiedade, medo ou baixa autoconfiança. O quarto ponto é fazer um registro de memórias, situações que tu já passou, que tu precisou enfrentar algo que para ti era difícil, mas tu foi lá,
conseguiu, tu te expôs àquela situação. Isso é bem importante a gente registrar para que tu vá lembrando ao longo do tempo como tu consegue superar esses desafios. Até porque muitas das coisas que as pessoas têm medo, elas têm mais medo das próprias emoções, de como elas vão sentir, como que elas vão lidar com aquelas emoções depois que passar aquela situação, do que com a situação em si. É como se elas tivessem medo da própria emoção. E ter esses registros, tu vai ver que eu consigo lidar assim com essas coisas. E lembra, a tua autoconfiança ela precisa ser construída. Talvez algumas pessoas naturalmente se sentem mais autoconfiantes em algumas situações porque elas tiveram possivelmente mais reforços, né, no ambiente delas, elas foram mais incentivadas, encorajadas a enfrentar algumas coisas. E talvez, se tu não teve essa validação para te sentir confiante hoje, tudo bem. Tu pode construir isso hoje, mas lembra de não te propor a correr uma maratona se tu está começando a caminhar agora, tá bem? Por hoje é isso. Se tu gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que tu gostou, se inscreve no canal e compartilha também esse conteúdo com alguém que tu acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Combinado? É isso e até um próximo vídeo.